Bom, dito isso, meus queridos, eu quero contar para vocês que o Congresso, os parlamentares, decidiram intensificar, aí sim, aí tem mamata, decidiram intensificar os repasses feitos via emendas a estados e municípios usando as emendas PIX, com um jeitinho bem parecido com o do chamado orçamento secreto. De acordo com o jornal O Globo, dados do sistema do orçamento do Senado mostram que em 2023, o governo federal autorizou para uso nessa modalidade 6,37 bilhões de reais em repasses, o equivalente a 44% do total destinado a emendas individuais no ano. A distribuição é 8 vezes maior que a de 2020. Até julho daquele ano, haviam sido reservados 771,2 milhões, correspondente a 10,6% das individuais aprovadas no período. E embarcando nessas emendas, o Lula resolveu acelerar o ritmo das reservas em julho. Foram 10 bilhões até a última terça-feira, dia 25, de um total de 17,7 bilhões no ano. O aumento na reserva de emendas vai de encontro com a entrada do Centrão no governo e com as negociações para a aprovação da reforma tributária do projeto do CARF. Meus queridos, E vale lembrar aqui, esse dinheiro é um direito, os municípios se beneficiam, os estados se beneficiam. Erro estrutural. As prefeituras, só para terminar aqui, alagoanas, que foram beneficiadas com 800 milhões de reais em emendas de relator durante o governo Jair Bolsonaro, aumentaram em até 8 vezes os atendimentos que registraram no SUS nos últimos 4 anos. Segundo o portal Metrópolis, esses atendimentos muitas vezes foram feitos de maneira desproporcional às populações locais ou com dados que não condizem com a realidade encontrada. Vale lembrar aqui o Hospital do Açúcar ou o Hospital Veredas, que está em frangalhos, mas nos últimos anos recebeu 1 bilhão. Reduto do Lira, hein? Importante falar. Pavinato. Ali na Lagoas é reduto do Lira, do Renan, Collor. Também vale lembrar, Pavinato, que nas eleições, durante o período eleitoral do ano passado, em entrevista ao Jornal Nacional, naquela série de entrevistas, o presidente Lula disse que acabaria com isso, com essa pouca vergonha, que isso enfraquece a democracia. Isso emendas parlamentares da forma como estava sendo tocada. Ele disse isso taxativamente, pediu para uma apresentadora lá do Jornal Nacional o cobrar. Porque ele ia dialogar com os parlamentares e era assim que se fazia a democracia. Porque do jeito que estava sendo feito, liberando muitas emendas para os deputados, estava vivendo um semipresidencialismo ou um semiparlamentarismo. Enfim, ele acabaria com isso. Então está na hora, talvez, dessa apresentadora cobrar o presidente da República ali, porque ele aumentou isso e essas emendas são, apesar de serem legais, são uma baita... Ela vai cobrar. Tem que tentar. Cobrou! Acho que a fatura chegou. Mas, enfim, pelo aumento da fatia de publicidade desse canal, talvez a fatura tenha chegado às avessas. Sempre nós pagando, mas assim não teve aumento. Sempre foi. Nesse ponto sempre foi, sempre esteve. O Bolsonaro não boicotou. Bolsonaro não boicotou. O problema do Bolsonaro é a garganta. Aí falava... Não teve isso. Porque tem alcance. Ele distribuiu lá. E vai lembrar, repito aqui, hein? Você fala de publicidade, nunca teve uma mata aqui, ao contrário do que todo mundo pensa. E o que é interessante dizer é que a divisão da verba publicitária é simples ser feita, porque tem muita métrica que diz qual canal atinge qual público, qual canal atinge quantas pessoas. E na administração pública, a impessoalidade deveria ser um critério, a isonomia deveria ser um critério. O Lula tem licença para apessoar. Isso é verdade. Depois da indicação do amigo lá, enfim, mas compete ao deputado federal, ao invés de ficar carregando emenda. Ele usa o colar do anjo. Entendi. Ele usa o colar do anjo. Então tá tudo bem. Tá? Ao invés dos deputados
quererem levar emenda para os seus municípios, eles deveriam fiscalizar isso, porque isso é papel do deputado, fiscalizar como o executivo está gastando o dinheiro. Mas fiscaliza. Vale lembrar que o que são essas emendas PIX, né? Elas foram criadas lá em 2019 com o objetivo de criar uma agilidade do dinheiro que está ali no governo federal e rápido para os estados e para as prefeituras dos municípios, né? Sem muita transparência. E por que sem muita transparência? Você lembra, você que é de cidade de interior, fala assim, gente, vamos criar aí na prefeitura um pacote de projetos para que a gente receba emenda dentro de um projeto? Então, essa emenda PIX não precisa de projeto. Então, não tem como você fiscalizar de forma muito clara e transparente para onde que foi de fato esse dinheiro. Então, esse é o grande problema dessas emendas PIX. E vale falar que de 2020 para cá, houve um aumento de 8 vezes na distribuição. 8 vezes, pessoal, é muita coisa, na distribuição dessas emendas, né? E também mudou a estrutura do Congresso, né? Desde dos governos anteriores de Lula, você ceder ministérios era o suficiente para você conseguir ter a troca de benefícios e de votações ali dentro do Congresso. Mas desde Temer, aí eu preciso falar, porque eu gosto muito do governo Temer, mas foi uma herança ruim que ele deixou aí, a representatividade das emendas no poder de negociação está muito acima de cargos no governo. E por que isso? Porque justamente quando você tem um cargo no governo, você tem acesso a certos recursos, mas você está debaixo do presidente. A emenda é muito mais poderosa, porque você dá liberdade para o deputado colocar o dinheiro onde ele quiser. Então, é muito mais vantajoso você ficar livre, só colocar a emenda no bolso, digamos assim, porque é algo legal, tá, pessoal? Vai para as prefeituras, mas para os redutos eleitorais. Então, mudou-se a dinâmica e Lula, que falou que ia combater essas emendas, já dobrou do ano passado. Ele soube que mensalão, ele viu que é crime, professor. Mensalão é crime, né? Então, agora ele faz o paper vote. Paper vote ou freelanção. Olha, vai lembrar lá na Lagoas, tá? Teve esse mundaréu de dinheiro e faltou remédio para a população. Agora só um detalhe. A exposição da Carol foi maravilhosa. Isso é maravilhoso. É espetacular. Eu só teria uma discordância. Tá vendo? Ele sempre faz isso para discordar. Quando ele fala, foi maravilhoso. Vou dizer por quê. Lá vem dois. Mas sabe qual é o detalhe? Mas sabe qual é o detalhe, Carol? A única coisa que me angustia é quando se pega como parâmetro os últimos 4 anos e fala dos aumentos que aconteceram, fala da criação da emenda da PIX ou da emenda de relator, no momento em que era o momento em que o presidente estava pressionado e caiu no colo do Congresso e ameaçaram-no de todas as formas possíveis. Ele aceitou aquela porcaria que foi criada e a partir daí nós vivemos uma pandemia, uma guerra e um processo de negociação que já não estava mais na mão do presidente da República. Tanto que Sua Excelência, o presidente Lula, veio dizendo que ele não negociava, caiu nas mãos do Congresso, eu jamais vou permitir isso. Está da mesma forma. Só que ali não, ele usa na maior cara de pau todos os recursos do povo para comprar o Congresso, legalmente. Não tem nada de legal aí. Desde Temer o Executivo perdeu força, sim, né? Sim. Mas sabe qual é o grande detalhe? Aí a questão toda ela, da minha perspectiva, é estrutural. Por exemplo, a emenda não deveria existir. Isso. Ponto final. Ou fixa, igual para todo mundo. Mas mesmo que fosse fixo, porque porque eles tentaram fazer a questão do fixo quando eles criaram a emenda impositiva. Isso. Só que ao criar a emenda impositiva, nós lá no Congresso, a gente dizia assim, vai mudar a técnica de negociação. Professor, mas aí se não tiver emenda, o Legislativo vai ser obrigado a só legislar. Mas fiscalizar. Tu com a tua genialidade é espetacular. Ele vai fazer aquilo que ele faz. Agora, e aí tem um detalhe, uma outra questão estrutural que a gente estava vendo em relação à questão da publicidade do governo. Isso é reduzir o Legislativo a legislar. Pode parar, governo, fiscalizar. Olha, governo não tem que estar fazendo publicidade. Ponto. Verba, concordo com todos, falaram em impessoalidade, tem que ser dividido igualmente. Governo faz a publicidade pela execução das suas obras e o povo no meio da rua sente. E põe na Voz do Brasil. E põe na Voz do Brasil. Ou então põe no Diário Oficial da União, que tem 50% da pauta hoje da mídia brasileira, que está recebendo mais do que a metade, o dobro do que todas juntas. Mas deveria ser só para campanhas educativas. Só para fazer, só campanhas educativas, apenas para falar daquilo que é necessidade pública, por exemplo, vacinação, aconteceu uma coisa, tem uma tragédia, apenas isso. E pagar as empresas porque elas não podem trabalhar de graça. E aí, igualmente, isso é que deveria ser a verba de publicidade. Até por uma razão simples. Porque tem publicidade e tem propaganda. Qual é a diferença entre um e outro? A publicidade, ela é comercial e ela vem para esclarecer sobre um produto. A propaganda, ela trata de ideologia. Ela passa valores e fica explicando os valores.
Qual é o risco que você tem de pegar a verba publicitária para fazer propaganda de um governo que quer apresentar a sua visão de mundo que pode estar errada? Não estou dizendo, por favor, Sua Excelência, democracia é relativo, como o senhor bem falou, e certamente o senhor não está errado em falar isso. Agora, imagina usando a verba de publicidade para estar falando essa bobagem, espalhando essa bobagem com dinheiro público. Espalhando dinheiro público também. Mas, mano, eu vou ouvir você daqui a pouco, que agora sim me cobraram aqui o Reclama. A gente está aqui preocupado porque o professor Marcelo Suano fez uma sugestão polêmica. O fim das emendas e a diminuição das atividades do Legislativo, que passaria então a legislar. Mano Ferreira. Isso me lembra aquela gloriosa frase da ex-presidente Dilma Rousseff, da pasta de dente e o dentifrício. Depois que sai do tubo, fica difícil botar de volta. É esse o caso das emendas, né? E ela falou ainda do dentifrício. É a própria pasta, e ela chamando a boca do tubo, passando na boca do tubo. Quando passa na pasta do tubo, meu querido, o Scalda já falava, pega ela aí. Pra quê? Pra passar batom. Colocar o gênio de volta na lâmpada é muito difícil, né? O Legislativo se acostumou a fazer o papel do Executivo, a poder dizer para sua base que executou algo, que trouxe um dinheiro específico. Isso favorece muito a perpetuação no poder dos deputados. Por isso mesmo, tem um caráter de distorção democrática, porque dificulta, distorce completamente as condições da disputa eleitoral para um novo entrante, um candidato a deputado de renovação e alguém que está indo para a reeleição. Agora, o que a gente precisa se perguntar como cidadão é a efetividade, a qualidade desse tipo de gasto para a política pública, para aquilo que a gente precisa. E aí eu acho que tem um caso muito emblemático nessa história, que é do município de Pedreiras, no Maranhão, estado do Flávio Dino, inclusive, que em 2021, para receber as verbas do orçamento secreto, desse tipo de emenda, extraiu, veja só, a cidade tem a população de 39 mil habitantes. Em 2021, em um único ano, essa cidade de 39 mil habitantes extraiu 540 mil dentes. E o detalhe, em 2021, os consultórios de dentista estavam fechados com a pandemia. Ou seja, é a capital nacional dos banguelas. Obviamente, esse é o tipo de dado... E ninguém foi preso. Ninguém foi preso até agora. É um escândalo. E esse é o padrão de gasto de política pública desse tipo de recurso. Então, como cidadão, na prática, a gente está pagando essa conta e depois falta leito de verdade no hospital, depois falta segurança pública, depois falta educação de qualidade. Por quê? Porque essa é a forma como o Estado brasileiro está gastando o seu dinheiro. Meus queridos. Poder só fazer um comentário? Olha, é interessante. Envolve tantas emendas, eu falei que é um problema estrutural. Eu sou contra a existência de emendas. Ponto. Mas não adianta você encerrar agora. Você tem que fazer um processo transitório e reorganizar toda a engenharia institucional da política brasileira. Mas isso é uma questão de tempo. Mas apenas para falar da publicidade e da propaganda, olha que coisa curiosa. Na Argentina, na época dos Kirchner, eu tenho a impressão que era o Néstor... Não, foi já passou essa época dos Kirchner? Passou. Agora, bobinho. Porque lá só tem peronismo. Essa que é a grande verdade. Existe um peronista azul, existe um peronista amarelo, existe um peronista... Aí cada um dá o seu nome, mas na realidade eles mantêm a mesma lógica. Mas qual era a grande questão? Em um determinado momento, a Cristina Kirchner, foi na época da Cristina Kirchner, ela percebeu que havia rede de TV e uma rede de jornais que não estava se submetendo a ela. Voltemos para a questão da publicidade. Como assim? Eles usavam as verbas publicitárias e compravam toda a pauta da mídia que tinha lá. Tinha uma que resistia. Como ela estava resistindo, ela se... Não vou fazer. O senhor lembra o nome desse jornal? Eu acho que era o Clarim. Eu lembro uma entrevista do dono desse jornal, que não era, ele era alguma coisa de La Nación, e uma vez ele publicou, a capa era Cristina de La Nación, eu achei o máximo. Pois é, aí o Clarim disse não, porque nós somos contrários à maneira como ela... Aí o que foi que ela fez? Esse é o passo seguinte. Esse era um jornal, o Clarim era um grupo grande. Era um grupo, mas aí qual foi a jogada? Ela... Sabe qual foi a jogada dela? Ela pegou e disse assim, a mídia não é democrática.
vamos democratizar a mídia. Por qual razão? Porque viu que não podia comprar quem tem dignidade. Aquele que tem dignidade não precisa nem de dinheiro público. Trabalha sem essa necessidade e é impedido de todas as formas. Sabe o que foi que ela fez? Inventou a lei da democratização dos meios. O que era a democratização da mídia? Simplesmente ela entrou com uma proposta que iria quebrar todo o sistema. Ou você não poderia percorrer o país inteiro, tinha que escolher região, você não poderia ser multiplataforma, você não podia ser rádio, não podia ser TV. Se era rádio, não podia ser TV no mesmo lugar. Se era TV, não poderia ser outra plataforma. O que eles fizeram? A ideia delas era quebrar o processo em que uma mídia séria, ela tinha várias plataformas, vários alcances, e aí não pode. Por quê? Porque isso é antidemocrático. Só que o problema dela não era a antidemocracia ou a democracia. O problema dela é que o Clarim estava resistindo. Como o Clarim não resistiu e mostrou que o dinheiro da Cristina não ia ser usado para fazer o que ela queria, ela veio com uma proposta esdrúxula para quebrar o Clarim. Esperem, porque outras propostas virão em outros países da América do Sul. Mas ninguém aprende história, Professor, né, o dinheiro me permite só esse adendo que eu não vou aguentar. Dinheiro da Cristina não, dinheiro do povo argentino. Assim como as verbas publicitárias do Ministério não são do Lula, nem do PT, nem do governo, são do povo brasileiro. Eu vou fazer aqui. É importante, assim, só uma... Parabéns, é exatamente isso. Você está absolutamente certo. É isso aí. É verdade, né? Não faz tanto tempo assim, a gente não precisa recorrer a exemplos históricos. Era tipo uma PL das fake news. Tá aí do lado. É verdade, esse exemplo é um bom exemplo, porque agora a PL das fake news, né, vai voltar para a Câmara. Sim. A PL da censura. Enfeitadinho. Eles vão debater esta porcaria de novo. É o que virá. Por quê? Porque se eles sentirem que o dinheiro, que eles têm pessoas que não se prostituem, tem indivíduos que não se vendem, eles virão com uma legislação para tentar quebrar, tal qual foi feito na Argentina. Importante outro ponto aqui. Você pode perceber que, além de não alocar da forma correta, equânime, ele tirou das mídias digitais e jogou para a TV tradicional. Qual o público majoritariamente do PT assiste o quê? Tá nas lives do Lula? Não tá na internet? Não. Então tem um movimento forte aí. Também tá em alguma cartilha, né, professor? O controle da mídia. Sim. Só fica aí para só descobrir que cartilha que tá.